Os valores têm alguma origem histórica, sim ou não? De acordo com o filólogo, né, e filósofo Friedrich Nietzsche, ele diz que sim, né, que os valores têm uma origem tanto psicológica quanto histórica. E isso nasce, por exemplo, conosco desde quando, né, viemos ao mundo. Temos algumas experiências agradáveis, do qual chamamos de boas, e também temos experiências desagradáveis, da quais chamamos de ruins ou más, né? Então, o homem, quando ele, por exemplo, ele entra em contato com o mundo, mediante essas sensações, criamos o conceito de prazer, desprazer e de bom, né? E de mal. E isso é totalmente, na verdade, empírico quanto psicológico. Depois do campo psicológico, ele se torna totalmente parte de uma característica de uma pessoa, de um grupo e de uma cultura. Isso, né, podemos tergiversar, por exemplo, falando o que é bom e o que é mal, mediante a experiência de cada pessoa. Nietzsche, no seu livro Crepúsculo dos Ídolos, ele fala que a moral, na verdade, ela foi crescendo mediante um valor. Por exemplo, quando ela chega num estado mais alto, mediante as experiências que o homem tem com o real, né? Grau a grau, então o homem vai fazendo o quê? Ele vai criando valores e vai vinculando termos morais com outros, né? Isso vai criando uma escala de valor que é totalmente gradativa. E isso Nietzsche ele fala, né, baseando também em Spinoza. Mas no seu livro Crepúsculo dos Ídolos ele fala o seguinte, que quando o valor ele chega num ponto tão alto, essa escada é retirada e o homem cria valores como esses valores sempre existiram, né? É por isso que Nietzsche ele mesmo fala que no livro Crepúsculo dos Ídolos, do qual ele busca o homem de grandes valores, mas na verdade ele só criou macacos dos seus ideais. O que é isso? O macaco dos seus ideais. O macaco ele vive praticamente na árvore, então é um valor que ele foi criando pouco a pouco nesse termo histórico, chegou num nível alto do qual que já ficou muito abstraído o ideal da realidade, e com isso o homem vai pulando de valores em valores. Então é por isso que os valores são totalmente ideais. Do mundo das ideias não se apreende a uma realidade específica. Ele nasceu sim da realidade, os valores, mas com o tempo ele vai se desvinculando e vai se tornando um termo totalmente abstrato. Então, por exemplo, quando verificamos a origem das palavras, as palavras elas nasceram mediante um conceito totalmente histórico, mas com o tempo elas se desvincularam do real e se tornaram totalmente abstratos. Um exemplo disso é a palavra sincero. Se você perguntar para uma pessoa, você é sincera? Sim. Mas o que significa ser sincero? À primeira vista, a pessoa vai falar, não, sincero é uma pessoa que é totalmente leal, totalmente verdadeira, né? E tem os seus valores com muita realeza, com muito significado, com muito embasamento. Então a pessoa fala aquilo que ela tem uma visão real das coisas como elas são. Então o sincero, né, as pessoas sinceras são totalmente verdadeiras. Isso acreditamos sim no senso comum, mas se olharmos etimologicamente a palavra ela tem um contexto totalmente diferente. Essa palavra, por exemplo, ela nasce na Idade Média, né, de qual que tinha uma lenda urbana que os romanos falavam com muita frequência, né, que existia uma cera que era tão pura que quando você limpasse o vaso, você veria o interior do vaso. Porque a cera era tão pura, tão pura, tão pura que você via como se o vaso estivesse sem cera. Então, a palavra sincero, ela vem do latim, que significa
cera, ou seja, você vê através, né, do vaso aquilo o que tem dentro dele. É aquilo que atravessa, na verdade, o senso da imagem, fala das coisas como realmente são. Mas só que essa palavra, conforme o tempo, ela foi sendo abstraída e o seu conceito, na verdade, foi tornando totalmente abstrato. Então a palavra sincera, sincero, vem do latim sincera, sem rodeios, mostra aquilo que é. Então você vê que conforme o tempo a palavra foi mudando de sentido e mudando de significado. Mas muitas vezes uma pessoa, quando é sincera, nós não conseguimos aferir se ela é sincera ou não. Ela pode ser, ou ela pode estar sendo totalmente, como é que eu posso dizer, enviesada, tendenciosa ou maliciosa, porque a palavra, na verdade, ela não revela, né, conforme acreditamos hoje, o coração da pessoa. Eu posso falar algo para vocês aqui e ser totalmente dissimulado. Olha, eu estou falando do fundo do meu coração. E você olhando para mim, você pode aferir, nossa, ele está sendo sincero. Mas a sua aferição está sendo julgada conforme a percepção que você tem acerca de mim. Você não está olhando, na verdade, quem eu sou. Você está olhando, você está me julgando pela imagem que eu transmito a você, ou de quem eu sou, ou eu, né, ou de algo que eu gostaria de ser. Então é por isso que Nietzsche muitas vezes critica, né, por exemplo, a cultura, né, o ser humano, principalmente no meados do século XVIII e XIX, que ele vai lutar contra duas frentes, né, que é o positivismo, né, de Auguste Comte, né, e ele vai lutar também contra o espiritualismo, né, que é a metafísica de Henri Bergson. Por quê? O Henri Bergson, ele prega um conceito que é totalmente metafísico, algo que é totalmente, que entra na percepção humana, né, que pode ser medido em valores. Mas Nietzsche, ele não acreditava em valores, ele acreditava que, ele não acreditava, ele pensava que o ser humano, ele é totalmente, na verdade, ele é totalmente visceral. Mas só que o ser humano, ele tem uma capacidade muito grande, por exemplo, de ser totalmente dissimulado. Então, ele mesmo fala que quando o ser humano nasce, ele nasce totalmente fraco, não tem força, ele não tem a força do urso, ele não tem a velocidade do leopardo, ele não tem a destreza, por exemplo, dos macacos, né? Então a única coisa que o homem tem para se proteger é mediante a palavra. E é mediante a palavra que o homem, ele engana o outro, e ele engana até a si mesmo. Porque se o homem fosse verdadeiramente sincero, como ele agiria? Porque é interessante que não é só porque que todas as palavras que vêm à sua mente você tem o direito de falar. Então muitas vezes o sincero é uma pessoa totalmente insuportável, né? As pessoas que acreditam ser sinceras, porque essas pessoas na verdade não têm nenhum filtro. Mas o que significa ser sincero? Na concepção, né, da origem da palavra, é você falar as coisas como realmente são. Mas hoje em dia acreditamos que há uma abstração muito grande e uma relativização muito grande acerca do sentido das palavras. Então você nunca vai saber se uma pessoa está sendo sincera ou não, porque muitas vezes quando as pessoas falam, sempre buscam o próprio benefício. E muitas vezes se utilizam até das virtudes sociais das quais conhecemos para poder, né, tirar algum proveito. E essas pessoas fazem uma manipulação emocional muito bem, porque essas pessoas transmitem uma sinceridade mimética, porque elas somente falam aquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas não falam, na verdade, a verdade, mas sim, né, elas falam aquilo ou que o outro quer ouvir para agradar o outro, ou então repudiando o outro daquilo que ele acredita
ser verdadeiro e justo, conquanto que essa pessoa, na verdade, ela é totalmente antipática, né? E não sabe conviver muitas vezes bem com as outras pessoas, praticamente os familiares. Então é por isso que quando uma pessoa é totalmente antipática e chata e insuportável, ela vai falar que é sincera para poder o quê? Poder se afastar e se proteger das outras pessoas, das quais essa mesma, né, considera as outras como invejosas, porque a outra tem inveja de mim porque eu sou totalmente verdadeiro. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza se inscrevam no nosso canal, aperte o botão, né, do joinha para receber mais conteúdos a respeito. E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.